Então vamos lá. Eu vou marcando o sólido, o primeiro sólido, que é esse bloco retangular, um paralelepípedo. Qual das letras aí vai representar? A letra E, muito bem. O cilindro. Não, 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 Giovana. O cilindro é B, isso. Eu não vou cobrar cálculos, não. Não vou cobrar muitos cálculos, não. Tem o básico lá. Nós temos aí uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide quadrangular. Qual é a letra? C. Não é a letra F, não. Cuidado. É a letra... Não é a letra F, não. É a letra C. Nós temos agora um cone. Qual é a letra? D. Nós temos agora um hexaedro. Hexaedro que é o dado. O dado é a letra A. Ou um cubo. Ele tem dois nomes. Ou hexaedro ou cubo. E o último... Alguém falou comigo aí. F. Quem foi? Fale. Hã. Página? Tem certeza? Pensa um pouquinho. Pois é. Eu postei a revisão na quinta-feira da semana passada. Acorda, viu? Pois é, hoje já é correção. A última aula de matemática era para ter feito. Vamos lá. Questão de número 2. Não precisa se preocupar não que todas essas minhas telas aí, além do vídeo gravado, elas serão printadas e colocadas disponível para vocês no Escola Web, lá no post que eu já coloquei hoje. Ou seja, o post não tem tarefa. Esse post que eu coloquei hoje só é para postar essa tarefa daí corrigida que eu estou fazendo agora, certo? Essa tarefa corrigida que é a revisão. E o vídeo que eu vou postar também mais tarde. Bora lá. Então essa daqui é uma das partes que eu vou cobrar também. Complete com o número de faces, arestas e vértices dos sólidos geométricos não arredondados abaixo. Então vamos lá. Nós temos um bloco retangular ou um paralelepípedo. Quantas faces? Isso, 6 faces. Quantas arestas? 12. Muito bem, é só lembrar que para calcular o número de arestas de um poliedro, nós vamos pegar a figura da base, okay, que é um quadrado ou um retângulo, tem 4. Eu vou pegar o número de lados dele e vou multiplicar por 3. Então, 4 vezes 3, 12. E o número de vértices, eu vou pegar também o número... Não, eu vou pegar o número de vértices que tem na base, na figura da base, que é um quadrado, ele tem 4 vértices, e vou multiplicar por 2. Então, arestas eu multiplico por 3 e vértices eu multiplico por 2. Então, tem 8. Olha que a gente está falando isso desde a semana passada. Já eu tenho aqui, a próxima figura, eu tenho uma pirâmide. Número de faces é o quê? Como é que a gente calcula o número de faces? Isso, é o número de lados da figura da base, que é um quadrado, adicionado de 1. Então, 4 mais 1, 5. Arestas, como é que eu faço? Eu vou pegar o número de lados que eu tenho na figura da base, que é um quadrado, e multiplicar por 2. Então, são quantas arestas? Não, não, não. Arestas. Qual é a figura da base? Um quadrado. O quadrado tem quantos lados? 4. Multiplicado por 2, 8. E o número de vértices?
5. É sempre o mesmo número de faces. Tá aí. Vamos lá, questão 3. Observe os sólidos abaixo e classifique-os como poliedros ou corpos redondos. Escreva P para poliedros e R para corpos redondos. Vamos lá, letra A, POR, R. Letra B, POR. Letra C, POR, P. Letra D, R. Letra E, P. Muito bem. F. Isso, R. Vamos lá. Questão de número 4. Observando os sólidos do exercício anterior, responda. Quais os polígonos que formam a superfície do sólido B? Isso. Retângulos. Letra B. Quais os polígonos que podem ser observados nas faces do sólido E? Somente? Olha direito, conte aí o número de lados para ver se é pentágono. Tem 6. Isso, hexágonos e triângulos. Letra C. O sólido A, cadê o sólido A? Tá lá, o primeiro, é delimitado por algum polígono? E aí? Ele é um corpo redondo. Agora, se eu planificá-lo, eu vou ter um polígono. Qual é? Lembrando que círculo não é polígono, ok? Polígono tem que ter segmentos de reta. Se eu planificá-lo, eu vou ter um retângulo. Então, na letra A, o sólido em si, ele naquele formato ali de cilindro, ele não é delimitado por polígono. Então, a resposta é não. Se ele for planificado, ou seja, se eu colocar ele em um plano, aí eu vou ter sim um retângulo. Mas o sólido não é. Vamos lá. Questão de número 5. Observando as figuras abaixo, determine o número de arestas, vértices, faces e em seguida escreva o nome de cada sólido geométrico. Letra A. Qual é o nome dele? Correto. Quantos vértices ele tem? 8. Não é paralelepípedo, não. É pípedo. Número de arestas. Quantas tem? 12 arestas. Quantas faces? 6 faces. Eu não vou falar mais nada agora, viu? Agora é com vocês, mas eu só estou vendo um aluno participando. Vamos lá. Letra B. Qual é o nome? Isso, ou pirâmide quadrangular. Tanto faz, ok? Pirâmide quadrangular é porque escrevo pouco. Isso, Giovana, estou vendo também.
pelo chat. Mas os outros estão calados. Tem 40 e quanto? Menos 5 aqui. Eu tenho 40 alunos aqui, eu só tenho dois ou três participando ativamente. Bora lá. Número de vértices. Quantos eu tenho? 5 vértices. Isso. Bora lá. Mais gente participando. Arestas. Quantas eu tenho? 8. Número de faces? 5. Vamos lá. Letra C. Quero ver quem é que vai lembrar aí da letra C. Qual é o nome desse sólido geométrico? Qual é o nome dele? Esse é o octaedro. Ok? Esse é o octaedro. Ele não é pirâmide. Ok? E nem é prisma. Oi. Tudo bem. Vai lá. Sem problema. Octaedro. Octaedro é um sólido geométrico que tem 8 faces triangulares. Quantos vértices ele tem? Ele tem 6 vértices. Quantas arestas? Conta aí. Quantas arestas? 12. Muito bem. Quantas faces? Eu falei no início. 8. O nome dele é octaedro porque ele tem 8 faces. Vamos lá. Tá aí. Escreva duas características que diferenciem sólido A do sólido B. Bora lá. Vamos colocar aqui, ó, sólido A. Me dê aí duas características. É um poliedro. Paralelepípedo é bem particular, ok? É um paralelepípedo. O que mais a gente pode dizer? Isso, suas faces laterais são retângulos. Muito bem. Bota aqui, ó. É um poliedro. E suas faces laterais são retângulos. Já o sólido B, o que a gente pode dizer sobre o sólido B? Isso é uma pirâmide. Pronto. Então a gente pode dizer assim, para não precisar pirâmide quadrado, suas faces laterais são triângulos. É uma pirâmide. Pronto.
Era para você estar com a revisão, né, Giovana? Tá com a revisão aí para poder fazer, tá fazendo a correção. A revisão era para isso. Então, não é para copiar, é para você corrigir. Vamos lá. Olha aí os cálculos que eu vou cobrar no máximo a vocês. É isso daqui, ó. Que é a relação de Euler. Onde ele diz que o quê? Aí eu coloquei aí a relação para quem não lembra, para quem esquece o tempo todo. O número de arestas, faces e vértices podem ser determinados pela relação de Euler, que é dada por vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Para isso, eu tenho que saber identificar todos os poliedros e todas as pirâmides, porque não adianta chegar aqui, olha, quantas faces tem uma pirâmide triangular? Você tem que saber qual é o formato dela. Mentalmente, você tem que saber qual é o formato dela. Olha, uma pirâmide tem as faces laterais triangulares e tem sua base, que é um triângulo. Se eu estou falando pirâmide triangular, então a base é um triângulo e suas faces laterais são triangulares. Então ele tem uma face mais 3 laterais, não é isso? Eu tenho 4 faces. 4 faces. Quantas arestas? Eu tenho 6 arestas, eu multiplico por 2. Lembrando que pirâmide, eu pego o polígono da base e adiciono mais o quê? Mais 1, não é isso? É sempre assim. Então, se é uma base triangular, 3 lados, mais 1, então eu vou ter 4 faces. É sempre assim. No caso dos vértices, vai ser o mesmo número de faces. Então, 4. Se eu encontrei 4 faces, eu vou encontrar 4 vértices. E o número de arestas, como é que eu vou encontrar? Eu vou pegar o número de lados que tem o polígono da base, que é 3, e vou multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2, ele tem 6 arestas. É assim que eu tenho que saber fazer. Para isso, você tem que lembrar daquilo tudo que foi explicado antes, tudo que tem no livro de vocês, todas as figuras e saber identificar poliedro, pirâmide e além de saber identificar, saber diferenciar um do outro. Então vamos lá. Então, nessa questão aqui, eu não vou colocar o desenho. Ah, mas professor, como é que eu vou saber o desenho? Puxa aí um pouquinho da memória. Se não tiver referência nenhuma, vai lá no livro e dá uma espiadinha qual é o desenho. E lá mesmo você conta. Bora lá. O número de arestas de um poliedro, tá vendo? É poliedro. Poliedro significa que o número de faces, eu vou pegar o número de lados do polígono da base, adicionar 2. Ok? O número de arestas, eu vou multiplicar por 3. E o número de vértices eu vou multiplicar por 2. É sempre assim, toda vez que a gente for calcular poliedro. Então, bora lá. Então, nós temos aqui o seguinte. O número de arestas de um poliedro de 6 faces e 8 vértices. Então, ó, vamos pegar aqui a relação de Euler. Letra A. Ele disse que tem 6 faces e 8 vértices. 8 mais 6 tem que ser igual a aresta mais 2. Por que eu tenho que fazer assim? Ó, eu substituí pelo que ele disse. Ó, são 8 vértices. No lugar do V eu coloquei 8. No lugar do F eu coloquei 6, ó, porque são 6 faces. E ele quer que eu descubra o número de arestas. 8 mais 6, 14. A aresta mais 2. E aí você vai perguntar assim, para dar 14, o A
eu tenho que substituir por qual número que somado com 2 dá 14? Qual é o número que somado com 2 dá 14? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso daqui, ó, vou fazer assim, ó. Aresta vai ser igual a 14 menos 2. Isso. Então, são 12 arestas. Então, a resposta está aqui. Vamos fazer a mesma coisa na letra B. É só vir aqui, ó, e substituir na relação de Euler. O número de vértices de um poliedro, agora ele quer o número de vértices, ele não quer mais o número de arestas. Está vendo que ele já mudou? Na letra A ele pediu o número de arestas, agora ele está pedindo o número de vértices. Vamos lá, então. Ele diz que esse poliedro tem 7 faces e 18 arestas. Então, vamos lá. Então, ele quer o número de vértices. Bota aqui letra B. Só um minutinho. Deixa eu mudar aqui a cor para poder ficar diferente. Letra B. Letra B, ele diz que tem 7 faces e 18 arestas. Então, ele quer o número de vértices. Então, vértices mais 7, que são 7 faces, vai ser igual a 18 mais 2. Vértices mais 7 vai ser igual a 20. Qual é o número que eu vou somar com 7 que dá 20? Isso, pronto. É só fazer a operação inversa. 20 menos 7, que é igual a 13. Tá aí. Como é que vai estar na escola web se eu vou começar a corrigir agora? Estou corrigindo. Aí depois que a gente terminar a correção. Bora lá. O número de vértices, o número de faces de um poliedro que possui 12 vértices e 18 arestas. Então, letra C aqui. Vamos substituir no lugar do V, no lugar do F, no lugar do A. Então, ele tem quem agora? Vértice, que são 12. Então, 12 mais F, porque ele está querendo agora o número de faces, vai ser igual a 18 mais 2. Então, eu vou raciocinar da mesma maneira, ó. 12 mais F é igual a 20. Qual é o número que eu vou somar com 12 que dá 20? Isso. Então, F vai ser igual a 20 menos 12. Então, eu vou ter aqui F igual a 8. Vamos lá. Questão de número 8. Muitos objetos do cotidiano têm formato de poliedro. Escreva corretamente o nome do poliedro que lembra os objetos abaixo. E aí? Isso. Vou botar aqui prisma triangular. Quem mais? Isso, um paralelepípedo.
A caixa de creme de leite. Não. Cubo, lembre que cubo tem todas as faces iguais. Ele não tem. Então também é um paralelepípedo. Ou um prisma retangular. Ou, se você quiser também colocar, bloco retangular. Tanto faz. Ele também é um paralelepípedo. E a última caixa aí é o quê? Isso. Engoli ali a letra A. Pronto. Vamos ao próximo. Veja essa figura plana que depois de cortada e dobrada formará a superfície de um prisma. Qual dos 4 desenhos mostra este prisma? 1, 2, 3 ou 4? Isso. Esse aqui. Como você classifica esse prisma? Correto. Prisma hexagonal. Quantos e quais são os polígonos que ele tem em suas faces? Quantos polígonos são? São 2 polígonos. Quem são eles? Isso. Parabéns. 2. O hexágono. E o retângulo. Letra C. Qual o número de arestas e de vértices? Vai lá, letra A. Quantas arestas ele tem? Letra C aqui. Número de arestas, quantas são? 22 arestas. Eu não vou falar nada. Eu quero que confirme para mim. É isso mesmo? Todo mundo concorda? Bora lá, vamos contar aqui. Em um prisma, o número de arestas é o número de lados que tem a figura da base multiplicado por 3. Qual é a figura da base? Um hexágono. Tem 6 lados. 6 vezes 3 dá quanto? Pronto, tá aí. E o número de vértices? 12. Gente, vocês têm que falar quando vocês tiverem certeza absoluta. Mas façam os cálculos. Lembre sempre do que eu estou falando. Porque se você responde assim de vez, responde às vezes sem pensar. Mas é porque, como vocês já fizeram a atividade, também pode ter errado. Então, eu estou lembrando aqui, ó, toda vez que a gente for calcular de prisma, o número de arestas, eu pego o desenho da base, o polígono da base, e multiplico por 3. E o número de vértices, eu pego a figura da base, ou seja, o polígono da base, quantos lados ele tem, e multiplico por 2.
Vamos lá. Continuando. Questão 10. Verdadeiro ou falso? A. A esfera, o cilindro e o cone têm superfícies curvas. Verdadeiro. B. A superfície da esfera é totalmente curva. E a do cilindro e do cone combinam superfícies não planas. Ou, desculpe, combinam superfícies planas e não planas. Verdadeiro. Letra C. Dos três sólidos representados, só o cone tem vértice. Verdadeiro. Pronto. Questão de número 11. Que sólido geométrico você obtém ao girar a porta do banco? Quando você gira ele vai formar que sólido geométrico? Muito bem, um cilindro. Ele é chamado sólido de revolução, ok? Porque ao girar uma figura retangular plana, ao girar ela sobre um dos seus lados, ele vai formar esse cilindro. Questão 12. Diga o nome dos sólidos geométricos que correspondem às planificações a seguir. Vou botar aqui embaixo. Letra A. Isso. Tetraedro regular. Letra B. Correto. Ou, eu estou falando vários nomes dele aqui, às vezes, porque pode aparecer outros nomes também. Ele pode ser também, ele é também conhecido como hexaedro, ok? Hexaedro regular. Letra C. É um cone. E letra D. Tá aí. Questão de número 13. Observe os sólidos abaixo. Qual dos sólidos representados tem 10 arestas? Vamos contar um por um. Letra A tem quantas arestas? Eu tenho uma base que é um triângulo. Vou multiplicar por 3, porque ele é um prisma. Aqui, então, 3 vezes 3, 9. Então, não tem 10 arestas. Letra B é um cilindro. O cilindro não tem aresta. Letra C é um paralelepípedo. O polígono da base é um quadrado. Vou multiplicar por 3. 4 vezes 3, 12. Não tem 10 arestas. Vamos ver o outro. Letra D é uma pirâmide. O polígono da base é um pentágono. Tem 5 lados. Pirâmide, para saber o número de arestas, eu multiplico por 2. 5 vezes 2, 10. Pronto. Então, quem é que tem 10 arestas? Letra D. É a pirâmide de base pentagonal, ou pirâmide pentagonal, como preferir. Tem por base um pentágono. Letra D também, não é isso? Letra D. Tem a superfície lateral curva. Letra B. Tem duas bases
triangulares. Isso. Tá aí. É um prisma triângulo. Então, só lembrando aí os nomes dele, letra A é um prisma triangular, letra B é um cilindro, letra C é um paralelepípedo ou um bloco retangular, letra D é uma pirâmide pentagonal, uma pirâmide de base pentagonal, letra E é um cubo ou um hexaedro regular, letra F é uma pirâmide quadrangular, ou uma pirâmide de base quadrada. Vamos lá. Qual é o sólido, questão 14, qual é o sólido geométrico cuja superfície é formada pelas peças da figura? Que sólido é esse aí? Muito bem. Essa pirâmide hexagonal está aparecendo o tempo inteiro, né? A base hexagonal, pirâmide, prisma. Vamos lá. Ao dobrarmos de forma adequada as linhas tracejadas da figura abaixo, vamos obter um sólido geométrico de nome correto. Continuando. Observe os diferentes tipos de caixas utilizadas por uma loja de presentes. Tipo 1, tipo 3, tipo 2, tipo 4. A vendedora monta uma caixa de acordo com a escolha do cliente. Se ela utilizar os modelos que aparecem abaixo, ela vai obter as caixas do tipo. Essa primeira aqui é tipo qual? Essa daqui. Isso. E essa aqui, a do lado. Então, qual vai ser a resposta? A, B, C ou D? 1 e 4. Muito bem. Oi, pode falar. Você que sabe. Mas não se preocupe, porque a aula vai estar disponível depois. Vamos lá. Questão 17. Os sólidos geométricos não poliedros estão desenhados na linha A, na linha B, na linha C ou na linha D, o que não são poliedros. Isso, todos têm faces curvas. Então, a letra C é a única linha onde eu tenho esses sólidos aí, todos com faces curvas. Questão 16. Silvinho recortou 2 triângulos e 3 quadrados para construir uma caixa. A caixa construída por Silvinho tem a forma de... Vai lá. São 3 triângulos. Ou 2 triângulos, desculpe-me. E 3 quadrados. E aí, qual foi?
A, pirâmide de base quadrangular. Letra B, pirâmide de base quadrangular. C, prisma de base triangular. Prisma de base quadrangular. Qual é a resposta correta? Vou mostrar aqui para vocês, ó. São 2 triângulos e 3 quadrados. É um prisma o quê? Ou é uma pirâmide? Qual é a resposta? É prisma ou pirâmide? É prisma de base triangular. É a letra C. Ele não pode ser pirâmide. Por que que não pode ser pirâmide? Porque não... Isso. Numa pirâmide, todas as faces laterais têm que ser triangulares. E eu só tenho 2 aqui. Essas 2 aqui não vai formar todas as outras laterais nesse quadrado. Aí, para C, eu teria que ter apenas uma base quadrangular e as outras 4 faces laterais seriam triangulares. Aí seria uma pirâmide. Mas tem faces quadradas demais, tá vendo? Então, é a letra C. Vamos lá. Um sólido geométrico ele tem 6 faces e 6 vértices. E aí agora? Trata-se de... Isso. Por que que eu posso dizer logo de cara e descartar que ele não é prisma? Porque pirâmide são os únicos que o número de faces e o número de vértices são sempre iguais. Então aí, ó, eu já descarto prisma da letra A e prisma da letra B. Só resta para mim pirâmide de base pentagonal ou pirâmide de base hexagonal. Mas olha só, se eu calcular o número de faces de uma pirâmide de base hexagonal, é o número de lados que eu tenho no polígono da base, que são 6, adicionado de 1. Então, ele teria que ter 7 faces, e ele tem 6, que ele está dizendo lá em cima. Então, sendo uma base pentagonal, pentágono tem 5 lados, mais 6. Então, a resposta é letra C, uma pirâmide de base pentagonal. Ok? Então, lembre, pirâmide são os únicos poliedros onde eu tenho o número de faces e o número de vértices iguais. Sempre. Sempre. Questão de número 20. Observe os sólidos. Aí temos o sólido A, que é um tetraedro. B é um prisma de base triangular. É isso. Letra C é uma pirâmide de base quadrangular. Letra D é um cubo. Letra E é uma pirâmide de base pentagonal. E letra F é um prisma, não é isso? Prisma de base pentagonal. Bora lá. Prisma de base pentagonal. Qual é a letra? Acabei de falar. F. Deixa eu botar aqui vermelho para chamar a atenção. Então, F. Paralelepípedo. Letra D. Cubo também é paralelepípedo, viu? Ok? Só que é um paralelepípedo regular, que ele tem todas as faces iguais. Bora lá. Prisma de base triangular. Prisma de base triangular, letra B, correto. Pirâmide de base triangular.
conhecido também como tetraedro. Letra A. Pirâmide de base quadrada. Letra C. Ou pirâmide quadrangular. Pirâmide de base pentagonal. Pronto. Letra E. Eu acho que terminamos, não foi? Não, 21. Assim que a gente terminar, a gente volta para aquelas questões que ficaram pendentes lá no livro. Que não deu tempo de corrigir na aula passada, porque foi uma aula só. Bora lá, questão 21. Coloque verdadeiro ou falso nas afirmações. Todo prisma possui base triangular. Falso. Prisma pode possuir qualquer face, qualquer polígono na face. Pode ser triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono. Bora lá. A pirâmide de base pentagonal possui 6 faces. Muito bem, verdadeiro. É o número de lados do polígono da base, que é um pentágono, adicionado de 1. Então, 5 mais 1, 6 faces. Próximo. Se um prisma possui 6 faces quadradas iguais, então ele é um prisma de base hexagonal. Falso. Qual é o nome desse prisma? Então, muito bem, é um cubo. O cilindro não é um poliedro, pois ele não possui todas as faces planas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele é um corpo redondo. Questão de número 22. Associe cada sólido à sua planificação. Número 1, eu vou corresponder com qual deles? Isso, então eu vou botar aqui, ó, a letra C aqui embaixo. 1 vai corresponder com a letra C. O 2, com a letra F. O 3, letra A. O 4, isso. O 5, letra B. O 6, letra D. Vendo aí para quem está dando print. Acho que ali é a última. A questão 23 é a última. Vamos lá. Preencha a cruzadinha com o nome dos sólidos. Vamos começar aqui pelo número 1. Quem é esse sólido do número 1? Cubo. Vamos ver o sólido número 2 aqui. Onde é que ele está? Cadê aqui? Isso. Cilindro. O sólido de número 3. Quem é ele? Aqui acho que só vai caber pirâmide.
4. Quem é um sólido? Isso. Paralelepípedo. Deixa eu corrigir esse P aqui. No cantinho ele não escreve direito. Pronto. Paralelepípedo. E o número 5 é o cone. Pronto, tá aí. Então finalizamos a nossa revisão. Nós temos algumas questões pendentes da semana passada, de quinta-feira, por conta do tempo de aula, que foi uma só aula. Então nós temos questões pendentes. Eu vou abrir aqui o arquivo, a gente vai terminar essa pendência aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o livro para dizer para vocês onde foi que nós paramos. Então peguem aí o livro, quem está com o livro. Foi em parada obrigatória, parada complementar, tanto que a gente não fez algumas questões por conta realmente do tempo. Aí eu vou voltar sempre nelas. Paramos na questão 6. Deixa eu fechar aqui. Questão 6 da página 75. Pronto. Vamos aproveitar aqui que a gente faz aqui as continhas necessárias para tirar as dúvidas finais. E aí vocês vão anotando depois, viu? Porque no dia da nossa prova, nós vamos ter 20 minutos para tirar essas dúvidas. Vamos então, temos aqui o seguinte. Complete a tabela indicando o número de faces, o número de vértices e o número de arestas de cada prisma mencionado. Abriram aí o livro, pegaram o livro, página 75, questão 6, onde nós paramos. Se eu não me engano, a gente fez alguns deles, mas eu posso repetir. A gente não terminou essa questão não, tenho quase certeza. Ou terminamos. Lembrem-me aí, por favor. Terminamos? Não? Então vamos lá. Então vamos terminá-la. Então temos aqui o seguinte. O prisma quadrangular. Ok? Todos aí são prismas. Número de faces. A gente faz o que mesmo? Nós vamos pegar a base, o desenho da base, que é um quadrado, e vamos adicionar 2 unidades. Então, 4 mais 2, 6. Deixa eu ver aqui, a gente já está com atraso.
Número de vértices, eu vou pegar a base que é quadrado e multiplicar por 2. 8. Número de arestas, eu vou pegar a base que é um quadrado, 4 lados, e vou multiplicar por 3. Pronto. Então vai ser assim, ok? Número de faces é mais 2, número de vértices, multiplico por 2, e o número de arestas, multiplico por 3. Então, ó, mais 2, multiplicado por 2, multiplicado por 3. Vamos lá. Heptagonal. Quantas faces? 9. Quantos vértices? 14. Quantas arestas? 21. Bora lá. Octogonal. Quantas faces? 10. Quantos vértices? 16. E quantas arestas? 24. Decagonal, prisma decagonal. Quantas faces? 12. Quantos vértices? 20. Quantas arestas? 30. É 10 vezes 3. Pentadecagonal. Quantas faces? 17. Quantos vértices? 30, multiplica, ou seja, 15 vezes 2. E quantas arestas? 45. Pronto. Bora lá. Determine o número de faces e o número de vértices de um prisma que possui 48 arestas. Eu acho que eu resolvi essa daqui com vocês, não resolvi não? Ah, resolvi a letra A e a letra B. Resolvi. Para encontrar o número de faces e de vértices, se eu tenho 48 arestas, aí eu vou fazer o quê? 48 dividido por 3, não é isso? Não foi isso que eu ensinei para vocês? 48 dividido por 3, que dá 16. Então, ele tem o quê? Uma face, que é uma figura que tem 16 lados. Então, número de faces vai ser 16 mais 2, número de faces vai ser 18. Coloquei isso tudo, eu lembro que eu coloquei. Olha lá, vamos adiantar para a gente não perder tempo, já que já está feito daqui. Qualquer coisa vocês me falam. Questão de número 8. Determine o número de vértices e o número de arestas num prisma que possui 13 faces. Também a gente resolveu. A gente faz o quê? 13 menos 2. Isso, é um polígono de 11 lados que tem na base. Que é o número de quê aí? Número de vértices, não é isso? 22 vértices. E 11 vezes 3. Que é o número de quê? De arestas, não é isso? Não pode esquecer, tem que anotar. Isso, pronto. A mesma regrinha que eu expliquei lá em cima na questão anterior, na questão de número 6.
Também fiz essa daqui. Questão de número 9. O número de arestas adicionado, pulei, lembro que eu pulei essa daqui que eu falei para vocês que eu não vou trabalhar com álgebra. Então vamos pular. Eu não vou preocupar vocês em fazer cálculos mais complicados, porque eu não vou cobrar. Bora lá. Essa questão 10 eu lembro que eu não fiz. Bora lá. Classifique as pirâmides a seguir quanto aos lados e quanto à projeção do vértice da base. O que é que ele quer dizer? Quanto aos lados, vai ser uma pirâmide letra A. Pirâmide o quê? Pirâmide reta hexagonal, não é isso? Porque ele quer quanto aos lados. Então, se ele tem 6 triângulos, é uma pirâmide hexagonal e ele é reto. Então, uma pirâmide reta hexagonal. Ok? Porque ele quer os dois, ó. Quanto aos lados e quanto à projeção. A projeção ele pode ser reto ou oblíquo. Então, letra A, pirâmide hexagonal. Toda vez eu esqueço do A. Ou hexagonal, ok? Tanto faz. Pirâmide hexagonal ou hexagonal reta. Letra B. É uma pirâmide o quê? Isso. Letra C. É uma pirâmide o quê? Isso. Letra D é o quê? Isso. E letra E? Muito bem. Tá aí. Todas as pirâmides. Questão de número 11. Dada a pirâmide a seguir, responda ao que se pede. A. Qual é o nome do polígono que forma a base dessa pirâmide? Pentágono. Muito bem. Letra B. Qual é o nome dos polígonos que formam as faces laterais dessa pirâmide? Triângulos. Letra C. Quantas faces tem essa pirâmide? 6 faces, muito bem. Letra D. Quantos vértices tem essa pirâmide? 6. Vértices e faces em pirâmide são sempre iguais. Quantas arestas tem essa pirâmide? 10. Muito bem. É o dobro do número de lados do polígono. Qual é o nome dado para esta pirâmide?
Muito bem. Tá aí, pirâmide pentagonal. Mais uma vez aí, ó. Questão 12, vocês não vão desenhar na prova. Se fosse uma prova na presencial, eu até poderia cobrar para vocês desenharem. Só que a gente não vai fazer a prova no computador ou no celular. A gente não vai ter capacidade de desenhar. Não vai ter como fazer esses desenhos. Alguns até podem ter. Ah, professor, eu tenho um tablet, eu posso fazer isso. Mas a gente não pode fazer por um aluno. Então a gente não precisa fazer a questão 12. A questão 13 vai cair em álgebra. Eu não vou cobrar álgebra para vocês. Então, fiquem tranquilos. Mas assim, Giovana, a gente não vai ter o resultado, eu vou ter que colocar no mesmo dia. Aí a gente não vai ter esse tempo não de fotografar e enviar, porque vai ser tudo rápido. Entendeu? É a última avaliação do ano, vai ser tudo rápido. Bem, não sei, né? 2 dias depois vocês já vão saber, provavelmente. Bora lá, questão de número 14. Associe o poliedro da coluna. A gente fez um exercício parecido na revisão. Da coluna esquerda com suas respectivas planificações da coluna da direita. Então vou colocar aqui a letra 1. Qual é a planificação dele? A, B, C, D, E. Qual é? C. Então, vou botar aqui, ó, letra C. 2. Qual é a planificação dele? Isso, letra B. 3. Qual é a planificação dele? Isso. Vou perguntar mais uma vez. Qual é o nome desse sólido? Para ver quem lembra. Quantos estão pescando aí agora procurando? E aí, qual é o nome desse sólido, gente? Do 3? É o octaedro regular. 4. Qual é com que planificação ele se relaciona ao 4? Letra A. 5. Quem é o sólido? Isso. Letra E. Aí vem a questão 15. A questão 15, ele quer a planificação de uma pirâmide reta de base pentagonal. A gente vai fazer o seguinte, ó. Quando a gente terminar de corrigir todo, se restar um tempinho, a gente faz essas planificações, esses desenhos. Mas não, quero ver vocês primeiro, porque eu não vou cobrar a planificação, depois a gente vê. Bora lá. Questão de número, vou pular 15, porque tem que desenhar. Questão 16, que tem cálculo. Então, essa parte que eu vou cobrar, então, eu vou explicando. Complete a tabela indicando o número de vértices e o número de arestas dos poliedros e, em seguida, verifique a relação de Euler em cada um deles. Então, só lembrando, a relação de Euler vai ser o quê? Quem me diz aí qual é a relação de Euler? Vértices mais faces é igual a... Isso. Então, faces mais, ou vértices mais faces, a ordem aqui é a soma. É igual ao número de arestas mais 2. Então, no último quadro aqui, eu vou ter que fazer essa relação. Prisma de base pentagonal. Prisma. Heptagonal, desculpa, eu falei pentagonal. Heptagonal. Número de vértices. Prisma
é um heptágono à base. Eu multiplico por 2 ou 3 para saber o número de vértices. Vértices eu multiplico por 2. Então vai ser 7 vezes 2, 14. Arestas eu multiplico por 3. 7 vezes 3, 21. Então vamos fazer a relação. Vértices mais fáceis. Então, ó, 14 mais 9 é igual a 21 mais 2. 14 mais 9 dá o quê? 23. 21 mais 2 dá 23. Olha aí, funcionou. Certinho. Não precisa concluir não, a conta não. Ah, precisa fazer o tempo inteiro? Não. A gente só vai fazer a relação. Prisma de base decagonal. Quer dizer que é um decágono na base, é um prisma. Número de vértices eu vou dobrar. Qual é o dobro de 10? Número de arestas eu vou triplicar. Qual é o triplo de 10? 30. Vamos fazer a relação de Euler. 20 mais 12 é igual a 30 mais 2. 20 mais 12 dá 32 e 30 mais 2 também dá 32. Olha aí, funcionou. Saímos de prisma, os dois próximos exemplos aí são pirâmides agora. Então é diferente, viu? É diferente. Pirâmide, o número de vértices é o quê? Como é que eu faço? É o mesmo número de faces. Eu vou pegar a base, o desenho da base, que é um heptágono, e adicionar mais um. Então, heptágono tem 7. Mais 1, 8. Então, ele tem 8 vértices. E o número de arestas, eu vou dobrar o polígono da base. Então, qual é o dobro de 7? Pronto. Vamos fazer a relação de Euler. 8 mais 8 é igual a 14 mais 2. Dá certo? Dá certinho? Sim, né? 8 mais 8 é 16. E 14 mais 2 também dá 16. Dá certinho. Prisma de base octogonal. Vamos lá, agora é com vocês. Quantos vértices ele tem? 9. Muito bem. Adiciona mais um. Quantas arestas ele tem? Isso. Vamos fazer a relação de Euler. Como é que vai ser a relação de Euler aqui? Me diz aí como é que vai ser a relação de Euler. Isso. Muito bem. 9 mais 9 é igual a 16 mais 2. Funciona? Dá certinho aí a relação de Euler? Dá o mesmo valor? Dá. 9 mais 9, 18. 16 mais 2 dá 18. Tetraedro. Tetraedro não tem uma formulazinha igual ao... Como é que chama? Aos outros prismas. Aos outros prismas não, aos outros poliedros. Não tem aquela mesma relação. Ah, número de faces multiplica por 2, vai adicionar. Não é a mesma coisa, ok? Tetraedro é aquele que tem como... Você pode imaginar ele assim, ó. São duas pirâmides. É uma pirâmide de base triangular. Tá vendo? Então ele tem 4 faces triangulares. Deixa eu ver se eu tenho aqui um desenho. Deixa eu ver qual é a página que tem um desenho aqui do tetraedro. Para poder voltar para mostrar para vocês. É na página qual? Ou nem tem.
Se vocês estiverem com o livro aí, lá na página 63, o tetraedro regular. Ó. Ele tem esse formato aqui. Ele tem 4 faces triangulares. Bora lá. Por esse desenho aí dá para a gente contar mais ou menos quantos vértices e quantas arestas ele tem. Quantos vértices ele tem? 4. Quantas arestas ele tem? Aí você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se vai funcionar a relação de Euler. Então, eu vou fazer 4 mais 4, não é isso? É igual a 6 mais 2. Tomara que sim, viu? Tomara que eu não tenha surpresa no dia da prova. Mas é só isso que vocês vão fazer no dia da prova. Funciona? A relação de Euler? Funciona, né? Questão 17. Esboço do poliedro. A gente não vai desenhar. Questão 18. Vai cair. Liste 3 objetos. A gente já não tem mais nada para fazer, ok? Vamos fazer essa questão. Faça um esboço de um poliedro convexo que possui 16 vértices, 24 arestas. 24 arestas, 24 dividido por 3 dá o quê? 8, não é isso? Então ele teria que ser um octaedro. Para fazer um esboço, como a gente não tem mais nada para corrigir, vamos fazer os desenhos mesmo. Ó. Eu vou fazer o octaedro. Ele quer um esboço, então não é nada perfeito. Eu vou fazer um outro octaedro cá em cima, porque ele é um poliedro. Então ele tem as faces. Tá vendo por que aqui eu não peço para vocês desenharem? Porque é mais complicado. E vou unir, ó. Então ele vai ficar assim. Então ele tem embaixo as faces, 8 faces, em cima a base superior ele também tem 8 faces. Ele vai ter 24 arestas, 16 vértices, porque ele tem 4 embaixo, 4 em cima, 8 mais 8, 16. E o número de faces vai ser igual ao quê? O número de lados mais 2. Eu vou ter 8 mais 2, 10 faces. Tá aí. Ele é um prisma octogonal. Vamos lá, o outro. Determine o número de arestas de um poliedro convexo que possui 20 vértices e 12 faces. Aí eu vou usar o quê? É a relação de Euler. É a parte onde cai em álgebra. Mas eu não vou colocar, mas não é nada muito complicado não. Como é que vai ser? Eu vou fazer a relação de Euler. Qual é a relação de Euler? Repete aí para mim se vocês memorizaram. Isso. Pronto. Eu vou usar a relação de Euler e vou substituir. Onde tiver vértice, eu boto aí no lugar do V. 20. Faces, eu vou botar 12. E eu só vou ter que descobrir ali quem é esse A, que é o número de arestas. Então, eu vou fazer o quê? 20
mais 12 vai ser igual a aresta mais 2, ou seja, 20 mais 12 dá 32. E aí você vai ficar se perguntando, qual é o número que eu vou somar com 2 para dar 32? E aí, me diz aí. 30. Tá vendo? Ele não é complicado. Eu só não fiz porque não vai cair. Eu não vou cobrar isso aqui para vocês. Então, você pode fazer o quê? Usando a álgebra, você vai realizar a operação inversa. 32 menos 2. E aí, vocês me disseram que 30. Ele possui 30 arestas.